Pessoal, olha, já demos os 3 minutos, estamos com quase 100 participantes, 90 participantes, tá? Isso o número vai crescendo, né? Eu já abro nosso evento, agradecendo a todos os que se inscreveram, né, para prestigiar o nosso evento. É um evento importante. O nosso Supremo Tribunal Federal hoje está julgando em série muitas matérias relevantes, em especial no âmbito do direito tributário, né? Temas esses que dão ensejo a muitas discussões, né? E o objetivo nosso aqui é efetivamente analisar um pouco a fundo, né, essas discussões, esses temas. Separamos aqui 4 ou 5 temas, né, que vão ser apresentados, né, pela Aline, pela Anete, pela Roseli e pela Ana Paula, né? Já informo, né, que as perguntas, a gente vai ver embaixo aí, nosso chat, ele não está ativo, ele está inativo. As perguntas e as respostas que nós vamos dar, seja ao vivo, seja, né, por escrito, vão ser feitas, né, vão ser dadas. Vocês podem fazer as perguntas aí embaixo tem o QIA, né, que é Q&A. Vocês podem fazer essas perguntas, a gente vai responder. Na medida do possível, nós vamos, espero respondê-las todas aqui ao vivo, mas se não der, certamente todas elas posteriormente vão ser respondidas. Na parte de cima, vocês vão perceber que nós temos uma gravação no YouTube. Essa gravação, na verdade, é uma configuração que nós fizemos, né? Quem está vendo, né, o nosso evento, só aquelas pessoas que efetivamente se inscreveram, tá? Mas é um registro que nós estamos fazendo para depois esse vídeo ser publicado, né, no YouTube, né? Não adianta a gente tentar reproduzir esse vídeo agora, nem encaminhar para terceiros, que ele não vai funcionar, né? Então, para ficar tranquilos, todos vocês que estão prestigiando o evento, que se inscreveram, são os que vão poder nos escutar agora. Depois nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Okay? Bom, o nosso evento diz respeito a alguns temas, né, que foram recentemente julgados por parte do Tribunal Pleno, né, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje é muito fácil falar do plenário, né? A gente falava plenário, ministro, ninguém entendia, né? Acho que o mensalão e depois, né, todas as, né, que tiveram, né, na TV Justiça, né, acabou popularizando um pouquinho o nosso Supremo Tribunal Federal. Nem todo mundo conhece hoje o que é o pleno, né, o plenário do Supremo, os ministros, até que os jogadores de futebol, né, pelo nome, enfim. Escolhemos 4, 5 temas aqui para serem discutidos. Vamos analisar não só, né, a tese em si, a fundamentação, os argumentos que foram expostos ali, né, o seu alcance, né, e os efeitos dessas decisões no dia a dia, não só na tese em si, mas também, né, em outras teses semelhantes que estão sendo discutidas no âmbito do Poder Judiciário, né, e também nas relações jurídicas em si, né? Nós temos atualmente um sistema, né, do CPC de 2015, né, que prestigia os precedentes, né, e que dão aí uma condição de precedente vinculante, né? Essas decisões, na verdade, elas são aplicadas para baixo no âmbito dos tribunais, né? Devem ser respeitadas e aplicadas, né? E, obviamente, são temas e fundamentos que devem ser melhor analisados, porque são diretrizes para outros julgados, né? E, como falei, para outras relações jurídicas, né, que são, cada dia, né, existem relações novas e a gente precisa saber qual é o alcance, qual é o efeito dessas decisões, dessa linha de fundamentação, para que a gente possa, né, melhor, né, ajustar as relações, os contratos, enfim, né? Então, estou aqui com a Anete Medeiros. A Anete é nossa sócia da GAE do Distrito Federal, né? Ela vai falar a respeito de uma ação direta, né, de declaratória de inconstitucionalidade, que diz respeito ao artigo 116, parágrafo único, né? Vamos falar um pouco a questão do planejamento tributário, né? A regra anti-elesiva que ali estava disposta e o seu questionamento, né? Até onde vai, qual a extensão, né, da interpretação desse 16, né? Muito se fala e a gente vê muitas situações em que a Receita Federal do Brasil utiliza, e não só a Receita Federal do Brasil, mas outras receitas no âmbito estadual e municipal, utilizam desse artigo, né, para afastar planejamentos tributários, que são planejamentos legítimos, legais, né, dentro de uma relação, né, de uma operação, mas que, em função desse parágrafo único, às vezes mal aplicado, né, eles acabam
desconsiderando, achando que é uma simulação para fins de não pagamento, o pagamento é menor de determinados tributos, e aí a discussão toda em cima desse artigo, a ANET vai falar com a gente. Posteriormente, nós vamos ter a Aline, que é a nossa advogada de São Paulo, que também deve estar muito frio em São Paulo, né, Aline? A gente está falando só de Curitiba, mas certamente em São Paulo faz muito frio. Muito. E vai falar a respeito também de um tema que foi objeto de análise do Supremo, de respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas a título de salário e maternidade. A extensão disso, qual é o conceito de folha, nós estamos a todo momento discutindo conceito, conceito de receita, conceito de faturamento, conceito de folha de pagamento, conceito de serviço. No último webinar nós falamos muito sobre isso, sobre os precedentes de ISS, e a Aline vai expor um pouco a extensão desses julgados, se esse julgado se aplica ou não a outras teses relacionadas a contribuições previdenciárias que estão aí, sendo analisadas. E a Aline, então, vai, depois da ANET, falar. Logo em seguida, a Roseli, nossa advogada e sócia do escritório de Curitiba, vai expor a respeito também de duas outras teses, a declaração de constitucionalidade dos 10%, adicional de 10% do FGTS, para surpresa de muitos, ele foi declarado constitucional. Eu até faço uma observação desde já, quando o tribunal quer aplicar conceitos econômicos, financeiros, para impor a exigência de um tributo, ele assim o faz. Quando a gente aplica esses conceitos para fim de demonstrar a extensão, às vezes, um fato gerador ou não, o tribunal se restringe esses conceitos e diz que a aplicação do conceito, o direito econômico, o nome direito tributário, ele deve ser restrito. Então, nesse caso, aí, nós temos aí a questão da destinação, desse adicional, uma contribuição com destinação específica, essa finalidade foi extinta lá atrás ou não, enfim. A Roseli vai expor um pouco sobre isso e também sobre uma tese hoje muito discutida, que é a incidência da contribuição ao SESI, a inconstitucionalidade ou inconstitucionalidade das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA. Essa decisão ainda não terminou, mas ainda ela pode ser extensiva também, a contribuição ao salário de educação. Não vou me estender muito, a Roseli vai dispor sobre ela e os efeitos dessa decisão. E, por fim, nós vamos ter a apresentação da Ana Paula, que é nossa sócia do escritório de Curitiba, finalizando o nosso evento, falando um pouco do alcance da imunidade do ITBI na Constituição Federal, no âmbito das operações de aporte de imóveis, para fins de esse aporte no capital social da empresa. Aí tem uma opção de discussão se esse aporte, qual é a exceção desse aporte, qual é o valor dele, se esse valor foi colocado como reserva de capital, se incide ou não essa imunidade, enfim. Uma discussão muito interessante, muito polêmica, e que aí a Ana Paula vai apresentar para a gente. Então, desde já me apresento também, não apresentei, sou Leandro Passos, sou sócio do escritório da Gaia do Rio de Janeiro. Vim aqui ter o prazer de moderar esse evento com essas pessoas fantásticas, agradecendo novamente os participantes, agora já passamos de 100, e já dou a palavra à Anete para a apresentação do seu tema. Okay? Obrigado, Anete, obrigado a todos. Obrigada, Leandro. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, prestigiando mais um evento do escritório Gaia Silva Gaed. E hoje nós pretendemos discutir com vocês a questão do planejamento tributário, como o Leandro se referiu, na ADIM 2446, que foi julgada recentemente. Na verdade, nós temos só 5 votos e houve o pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Mas antes de entrar propriamente na discussão do que foi esse julgamento, do que foi julgado, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho no contexto atual, no cenário do STF. Em março, quando começou a pandemia, os poderes todos, executivo, legislativo e judiciário, começaram a se organizar para tentar entender o momento que estava acontecendo e pensando, voltado agora para o judiciário, em viabilizar a jurisdição, ou seja, mesmo com a pandemia, o Poder Judiciário se preocupou, todos os tribunais, e me refiro agora especificamente ao STF, eles se preocuparam, os tribunais, em viabilizar
a prestação dos serviços jurisdicionais, mesmo na pandemia. O STF já era um tribunal informatizado, quase 100% dos seus processos são eletrônicos, já existia o plenário virtual, mas com a pandemia, esse plenário virtual ele sofreu uma ampliação para julgar méritos, como, por exemplo, julgar uma ADIM, julgar um recurso extraordinário com repercussão geral, em que o mérito da matéria seria decidida. Antes da mudança desse plenário virtual, que eu vou chamar um plenário pós-pandemia, os ministros votavam tacitamente, bastava ter o voto do relator, se os outros ministros não se pronunciassem no prazo de 5 dias, significava que os ministros estavam acompanhando o voto desse relator. Com a nova resolução, que veio reger o plenário virtual, os ministros têm de votar expressamente, dizendo, acompanhe o relator. E se houver um ministro dissonante, ele deve também apresentar voto escrito. Então, hoje nós temos um plenário muito ativo, mas um plenário que apresenta mais transparência do que apresentava no passado. Também a possibilidade de sustentação oral, que inclusive nós já tivemos a oportunidade de fazer, gravamos um vídeo, entramos em contato com o gabinete para assegurar que esse vídeo de sustentação oral seja assistido pelo ministro, a possibilidade de envios de memoriais, a possibilidade do despacho por via internet ou telefônica também. Então, vejam os senhores, nós estamos vivendo um novo momento da prestação jurisdicional do STF. Imagina-se que o STF não volte ao atendimento presencial ainda esse ano, tendo em vista a idade dos ministros e que já são pessoas, a maioria já está no grupo de risco, mas eles estão tentando a cada momento modernizar mais ainda esse atendimento remoto. E a OAB, principalmente a OAB do Distrito Federal, que nós acompanhamos de perto, tem feito um forte movimento para agora tornar mais transparente ainda essa atuação do advogado junto ao STF, como, por exemplo, algum mecanismo que nos demonstre, comprove que o ministro de fato assistiu à sustentação oral, que o ministro de fato leu um memorial, é um movimento que a OAB aqui de Brasília tem feito. E os outros resultados foram atingidos também com o movimento da OAB, como, por exemplo, o voto se tornar expresso de cada ministro. Nossa crença é que esse plenário virtual vai evoluir cada vez mais e nós possamos ser mais atuantes ainda do que já estamos sendo desde o momento em que houve essa evolução do STF. Feitas essas breves considerações, entrando agora no meu tema propriamente dito, eu já adiantei que teve o voto da ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia. Ela foi acompanhada pelos ministros Marco Aurélio, Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista. Nós fomos surpreendidos nesse momento, com esse voto, depois de tantos anos, a ADIM já estava tramitando no Supremo, essa ADI, e agora, nas sessões de 12 a 19, porque o plenário virtual ele tem essa sessão alargada, são 8 dias corridos para haver o julgamento de um processo, agora houve julgamento dessa matéria, que é o planejamento tributário. Em primeiro lugar, é importante notarmos que essa ADIM, ela é muito antiga. Ela, salvo engano, ela é de 2001. E em 2001, nós não tínhamos essa riqueza de discussão que temos hoje no planejamento tributário. Vários livros escritos, a própria jurisprudência administrativa, ela veio com o conceito, você pode ter planejamento tributário, desde que ele não tenha unicamente a finalidade de minorar, de diminuir a sua tributação, mas deve ter um propósito negocial, isso foi uma criação principalmente da via administrativa, nós não tínhamos todas essas discussões. E a discussão que foi levada para a ministra Carmen Lúcia foi a discussão referente à legalidade, à inconstitucionalidade do artigo 116 e o parágrafo único. Na época, não se levou à ministra a análise dessas outras questões, como, por exemplo, o propósito negocial
negocial. Precisa um planejamento ter propósito negocial para ser considerado legítimo? Isso não foi julgado pelos ministros, isso não foi analisado pela ministra Carmen Lúcia. Há quem diga, depois do julgamento, há tributaristas que dizem esse acordo precisa, se sair assim, ser embargado. E há quem diga que não, porque, de fato, isso não foi um questionamento levado à corte. Não houve uma omissão da ministra e, quiçá, dos outros ministros. Ela poderia ter utilizado isso como uma razão para corroborar a sua decisão, o seu posicionamento, mas, de fato, não houve uma invocação por parte do contribuinte. Então, a ministra ela julgou expressamente a inconstitucionalidade ou não do artigo 116, parágrafo único. E o que diz o artigo 116, parágrafo único? Ele diz justamente que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Como sabemos, esse artigo ele veio ao ordenamento jurídico com a intenção de ser uma norma anti-elisiva. Havia um movimento na ordem mundial de que os países eles adotassem algum regramento anti-elisão. Tanto é assim que consta da exposição de motivos que essa é uma norma anti-elisiva. Mas o fato é que quando a norma foi escrita e materializada no parágrafo único do artigo 116, ela não fala em elisão, ela fala que vai afastar, desconsiderar os atos praticados com finalidade de dissimular. Então, foi exatamente isso que a ministra falou. A ministra disse ao longo do seu voto que esse artigo, ele é sim constitucional, mas ele é constitucional porque ele não é uma norma anti-elisiva, mas ele é uma norma anti-evasão. É uma norma que visa evitar a evasão fiscal e não a elisão. A elisão, ela deve ser entendida como a prática do contribuinte, atos praticados pelo contribuinte antes da ocorrência do fato gerador e que são lícitos e legítimos para minorar a carga tributária. Na doutrina, havia quem já defendesse exatamente o posicionamento adotado pela ministra Carmen Lúcia, como, por exemplo, a professora Marielbe. Ela sempre entendeu que essa norma ela era constitucional, mas era constitucional porque essa norma não poderia ser interpretada como uma norma que visava impedir a elisão fiscal, visava evitar o planejamento fiscal, mas sim impedir que se tratasse, que se praticasse ato de simulação. De fato, essa interpretação da ministra Carmen Lúcia, ao dizer que essa é uma norma anti-evasão, anti-dissimulação e não anti-elisão, ela esbarra no artigo 149, que já versava sobre o tema, sobre fraude, sobre dissimulação. Então, não teria tanto sentido a interpretar dessa forma que o artigo 116, parágrafo único, é uma norma antidissimulação, porque nós já temos outros dispositivos que tratam exatamente da dissimulação, da fraude, não precisaria ter esse dispositivo. Mas o fato é que a ministra julga expressamente que hoje, no Brasil, não temos uma norma anti-elisão. Até mesmo porque, se nós fôssemos ter uma norma anti-elisão, ela precisava ser regulamentada. O artigo 116, e a ministra, ela fala isso, não como fundamento e razão de decidir, mas ela diz também expressamente que essa norma, o artigo 116, parágrafo único, ele pende de regulamentação por lei ordinária. É o que sempre defendemos, que essa lei ela não poderia ser aplicada de imediato, porque ela precisava de uma regulamentação. E quando a ministra refuta os fundamentos da inconstitucionalidade, ela refuta justamente dizendo, eu não posso reconhecer que essa norma é anti-elisiva porque ela tem o escopo de combater a evasão, a dissimulação. Também não posso dizer que há uma ilegalidade e não há ofensa ao princípio da legalidade, na verdade, porque o dispositivo, ele não autoriza em momento algum a tributação de fato gerador que não esteja previsto em lei. E mais, a ministra reafirma que todo fato gerador, ele precisa estar determinado, delineado em todos os seus aspectos na norma tributária, na lei.
E, finalmente, também afirmou a ministra que não haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes, porque a analogia que está prevista no CTN, no artigo 108, ela nunca autorizou o agente fiscal a definir fato gerador e aplicar tributo sem previsão legal. Então, por isso, ao considerar que essa lei trata de evasão, em que o contribuinte visa, nesse momento, ocultar um fato gerador já materializado, a ministra entendeu que a elisão é legítima e ela tem por escopo diminuir os valores tributários, diminuir e mais, um bom administrador, ele deve ser responsável para diminuir todo tipo de despesa, inclusive os gastos inerentes ao ordenamento tributário. Se ele legitimamente faz um planejamento tributário, observar a legislação, não há o que se punir, não há de se desconsiderar esse ato. E aí é muito interessante ressaltar também a necessidade de qualquer contribuinte, quando vai fazer um planejamento tributário, que ele seja muito bem assistido, que ele tenha um planejamento muito robusto, porque a ministra também registrou em seu voto, que já foi acompanhado por mais 4 ministros e pode ser acompanhado por todos os outros. O que a gente vê muito é essa tendência, né? Quando o relator ele é acompanhado pelos ministros, ainda que se abra uma divergência, muitas vezes se mantém o posicionamento do próprio relator. Mas, no decorrer do voto, a ministra fala expressamente que todo planejamento elaborado por uma via legítima, com comportamento coerente com a norma jurídica, deve ser aceito. Então, vejam, senhores, que a ministra fala, o contribuinte ele pode realizar um planejamento tributário. Ele pode realizar esse planejamento para reduzir a carga tributária. Ela não faz menção em nenhum momento à necessidade de um escopo além da redução da carga tributária, mas ela diz que esse planejamento tem que ser legítimo e o comportamento coerente com a ordem jurídica. Então, o que será que vai acontecer de agora em diante? Acreditando e partindo da premissa de que esse voto da ministra será acompanhado por todos os demais ministros, ou seja, nós teremos um julgamento do STF que diz expressamente que essa norma ela não é anti-elisiva, ela é anti-evasão fiscal, anti-dissimulação. Ela foi proferida em controle concentrado na ação direta de inconstitucionalidade, portanto, tem efeito vinculante, tanto para o Judiciário, Procuradoria da Fazenda, Receita Federal, Receitas Municipais e Estaduais. Então, ela vincula toda a administração, fazendário e judiciário. Partindo dessa premissa, nós podemos comemorar que o fisco não vai mais autuar o contribuinte. Na verdade, pode ser que aconteça, se partirmos dessa premissa, que, de fato, nós não temos uma norma anti-elisiva e, quando um dia tivermos uma norma anti-elisiva, ela precisa estar bem delineada, bem delimitada, bem explicitado tudo o que vai ser considerado anti-elisão pelo legislador, mas, se considerarmos assim, é muito provável que o fisco vá se adaptar ao julgamento. Como? Vai se adaptar ao julgamento autuando como fraude os planejamentos tributários, e não mais desconsiderando os planejamentos tributários, porque a ministra falou que não pode desconsiderar. Ela entendeu dessa forma. Então, precisamos estar atentos aos planejamentos tributários para que eles sejam feitos de forma muito coerente, muito legítima, com muito embasamento técnico, para que o fisco não ache esse caminho, essa brecha, para autuar o contribuinte, sob o argumento de que se trata ali de uma fraude, e não desconsiderando. E por que falo isso? Porque o fisco ele vai se moldando ao longo do tempo. No início, o fisco, assim que veio essa norma, o fisco tentou aplicar e ele fazia autuações, variadas autuações, aplicando essa norma. Posteriormente, o judiciário começou a dizer que essa era uma norma que precisava de regulamentação. Mas houve até um julgado da Câmara Superior do CARF que aplicou o 116, parágrafo único, sem regulamentação.
Mas como o fisco percebeu que a maioria das autuações estavam caindo porque essa norma precisava de uma regulamentação, o fisco começou a se utilizar do artigo 50 do Código Civil, que também tratava da dissimulação. Aí evoluiu a jurisprudência e disse: esse artigo 50 do Código Civil não se aplica na seara tributária, ele é matéria de ordem civil e não de ordem tributária. O que fez o fisco? Deixou de autuar? Não. O fisco, ele autua desconsiderando o próprio negócio jurídico praticado pela parte, o planejamento tributário, e ele faz isso e não cita o artigo 116, parágrafo único. E o CARF veio dizendo que é legítimo o planejamento tributário desde que tenha propósito negocial. E a legislação não traz esse senão que o CARF trouxe. Agora, com o julgamento dessa ADIM, ele sendo finalizado, vai ser mais difícil ainda, eu acho que é uma evolução, para que o CARF se posicione nesse sentido. Muito embora não tenha havido menção ao propósito negocial, não foi feito isso no voto da ministra, como eu já falei, não tinha esse pedido na inicial, mas o fato é que a ministra assentou a possibilidade de planejamentos tributários, desde que respeitada a ordem jurídica. Por fim, eu gostaria só de registrar uma questão que vem sendo colocada em relação ao voto da ministra Carmen Lúcia, se esse voto ele precisa ou não ser embargado. Há quem diga que o voto precisa ser embargado, como eu já disse, para esclarecer a questão do propósito negocial, que eu não concordo, porque não foi suscitado na inicial, então não houve uma omissão da ministra. E há quem diga também que esse julgamento, a parte final, a ministra não deveria ter reconhecido a constitucionalidade do parágrafo único, artigo 116, mas ela deveria ter feito uma interpretação conforme a Constituição. Esse é um ponto interessante de se lembrar, porque, de fato, nós podemos entender que houve uma interpretação conforme a Constituição, mas a ministra não se referiu assim. Ela disse: esse artigo é constitucional porque ele é uma norma anti-evasão e não anti-elisiva. Mas se a ministra trouxer claramente na parte dispositiva do seu voto que eu só posso interpretar o parágrafo único do artigo 116 como uma norma anti-evasão e não como uma norma que visa evitar a elisão fiscal, em momento algum, esse dispositivo ele pode ser aplicado e interpretado como norma anti-elisiva. É também interessante dizer, por fim, agora eu já estou caminhando para o final mesmo, que mesmo que a ministra não tenha utilizado como razão de decidir a questão da necessidade de regulamentação, fato é que ela diz que esse dispositivo ainda pende de regulamentação. Então, a ministra diz: o artigo 116, parágrafo único, ele não é auto-aplicável e precisa de lei para regulamentá-lo e estabelecer a sua aplicação. Então, vejam, senhores, que hoje o fisco não pode se valer do artigo 116, nem mesmo para fraude. Ele precisa se valer de outro dispositivo legal, porque esse dispositivo hoje, como está no ordenamento jurídico, que já tentou regulamentá-lo por 2 vezes, com uma medida provisória que não foi transformada em lei, mas o fato é que esse dispositivo hoje, ele não está regulamentado, ele pende de regulamentação e não pode ser aplicado nem para fraude, nem para elisão. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para 2 perguntinhas que eu vou fazer, que eu poderia ter feito ao longo da minha explanação, mas vou fazer agora ao final. É uma perguntinha que eu vou compartilhar agora com os senhores vão perceber, vai aparecer na tela de cada um de vocês, a seguinte pergunta: você acredita que o voto da ministra Carmen Lúcia é um passo importante na análise do tema de planejamento tributário? Eu vou acompanhando aqui a votação, e quando nós tivermos, vou aguardar mais ou menos 30 segundos, 1 minutinho, para que possamos votar. As respostas são sim, eu acredito, não, eu não acredito. Nós estamos ganhando sim. O sim está bem à frente do que não, então a maioria do nosso público acha que o voto da ministra Carmen Lúcia é um passo importante na análise do tema do planejamento tributário. Vejo, senhores, que foi um voto pequeno, foi um voto de 9 páginas,
que também já tem sido criticado por boa parte da doutrina, mas eu acho que a ministra, em poucas palavras, ela disse o que precisava, que essa norma não é autoaplicável, que essa norma é uma norma que visa evitar a evasão. Eu percebo aqui, vamos encerrar a nossa votação, eu percebo que a maioria já votou, vocês vão ver o resultado, 94% do nosso público entende que o voto da ministra Carmen Lúcia é um passo importante na análise do tema tributário. Eu vou encerrar essa, e tenho só mais uma perguntinha aos senhores, que eu vou colocar aqui. Não, acho que eu tive um probleminha técnico. Agora ele não está passando para a próxima pergunta. Ele... não está passando para a próxima pergunta. Será que o nosso apoio consegue me ajudar? Não consigo passar para a próxima pergunta. Não, eu não consegui passar para a próxima pergunta, para não tomar tempo e não deixar entediante nosso evento, eu vou finalizar a minha explanação só com uma pergunta, agradeço a participação de vocês, e se mais tarde a gente conseguir projetar a minha pergunta, a gente projeta. Muito obrigada a todos, eu fico disponível, todos nós estamos disponíveis para as perguntas ao final. Obrigada. Anete, muito obrigado. Exposição excelente, né? Demonstrando, inclusive, aquilo que a gente falou ao início do nosso evento, né? A importância da gente realmente analisar a fundo, que a gente chama de ratio decidendi, né? Qual foi o fundamento, né, do voto. Se a gente analisa somente a conclusão, a gente acaba legitimando tantos, né, autos de infração que afastaram planejamentos tributários legítimos, legais, né, com fundamento no parágrafo único do artigo 116. Então, há uma necessidade, às vezes, por mais que nós tenhamos aí uma improcedência da ADIM, ou seja, com relação à constitucionalidade desse artigo, mas o voto ele é substancial no sentido de demonstrar que é uma norma anti-evasão, né? E não para fins de planejamento voltados à elisão fiscal. Né? Até porque, independente da constitucionalidade ou não, toda a dissimulação, toda a fraude, ela, na verdade, ela pode ser afastada pelo fiscal. A gente dá sempre o exemplo, né, daqueles casos que uma determinada empresa ela é contratada para a execução de um serviço de transporte municipal e ela, para fins de reduzir o tributo, ela faz 2 contratos. O contrato de locação de bem imóvel, que é o veículo, a locação de bem imóvel, coloca o valor da locação 10% daquele valor e não incide o excesso sobre a obrigação de dar. Ou seja, na verdade, a essência do serviço contratado é transporte municipal sujeito ao imposto municipal, né? E não em si 2 objetos distintos, né? Independente do parágrafo único do artigo 116 ou não, fato é que um fiscal pode sim desconsiderar um planejamento aí, para mim, evasivo, né? Que o objetivo é realmente reduzir de forma simulada, né? No caso dessas operações que eu falei. Tem uma pergunta aqui que acabamos de ver, acho que vai ser para você, tá, Décio? Você acho que até já colocou aí para responder, né? Bom, o segundo tema vai ser exposto pela Aline, né, de São Paulo, fala a respeito, né, de respeito ao julgamento do plenário do Supremo da não incidência, né, ou da inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas a título de salário e maternidade. Eu já passo a palavra à Aline para a gente não perder muito tempo. Obrigado, Aline. Seja bem-vinda. Obrigada, Leandro. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, como o Leandro disse, eu vou tratar sobre a decisão do Supremo que julgou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. Essa tese ela foi fixada por maioria de votos no Supremo, no julgamento do RE 576-697, com repercussão geral reconhecida, que é objeto do tema 72. Antes de entrar no mérito dos fundamentos do voto do ministro Barroso, que é o relator desse RE, eu queria fazer uma breve explicação sobre o histórico do salário maternidade, a natureza jurídica dele e a forma de pagamento, porque isso vai auxiliar no entendimento dos fundamentos que foram utilizados pelo ministro Barroso, tá? Bom, desde a Constituição de 34, há garantia de assistência médica e sanitária para a gestante,
e a garantia de descanso após o parto, sem prejuízo do seu salário e seu emprego. Até um determinado momento na história, esse salário que seria devido após o parto, ou seja, o salário maternidade, ele era de obrigação integral do empregador. Depois de uma série de compromissos internacionais que foram firmados e assumidos pelo Brasil, em 74, esse pagamento ele passou a ser devido pela própria Previdência Social. A partir da edição da Constituição de 88, o salário maternidade ele passou a ser um direito social garantido à funcionária, que tem previsão nos artigos 6º e 7º da Constituição, e cuja proteção ela é garantida e é de função da Previdência Social. Isso está previsto no artigo 201 da Constituição, que fala expressamente que a Previdência irá garantir, irá proteger a maternidade. Esse ponto é importante porque, assim, até o advento da Constituição de 88, havia uma discussão em relação à natureza jurídica do salário maternidade, se ele tinha ou não cunho de benefício previdenciário. Só que a partir da edição da Constituição e do artigo 201, que fala da proteção da maternidade pela Previdência, e posteriormente com a edição da Lei 8.212 e 8.213, que falam expressamente, que tratam expressamente o salário maternidade como sendo um benefício previdenciário, essa discussão ela foi totalmente encerrada e essa questão é bem tranquila hoje, tem bastante alicerce para afirmar que o salário maternidade é de fato um benefício previdenciário. Bom, desde 74 houve uma variação da forma de pagamento desse salário maternidade, mas fato é que desde 2003 é o empregador que faz esse pagamento direto para a funcionária, mediante uma compensação posterior com contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos que vão vencer. Então, ainda que o pagamento seja feito pelo empregador, quem arca com o ônus financeiro desse benefício é a Previdência Social. Bom, a partir desses conceitos, a gente pode entrar nos fundamentos do voto do ministro Barroso, que eles estão divididos em dois aspectos, o aspecto formal e o material. Em relação ao aspecto formal, é importante ter em mente que o Supremo ele analisou a constitucionalidade da tributação do salário maternidade a partir do conceito de folha de salário que está previsto no artigo 195 como uma possível base de cálculo para a contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social. Então, assim, não houve a análise se essa verba, se o salário maternidade, ele é ou não uma verba indenizatória, tá? Porque, de acordo com a jurisprudência também já sedimentada do Supremo, essa discussão, ela não tem status constitucional e ela precisa passar pela análise da legislação infraconstitucional, então, portanto, ela é de obrigação do STJ. Bom, de acordo com o que consta no voto condutor do ministro Barroso, do tema 72, e também com base até no que o Supremo havia já definido no tema, já havia manifestado no tema 20, lá em 2017, a folha de salário ela é constituída por verbas que preencham três requisitos, que sejam decorrentes diretamente da relação de trabalho, que seja em virtude da atividade laboral e que seja paga com habitualidade pelo empregador. A partir da análise desses três preceitos, o STF definiu por maioria, então, que o salário maternidade ele não se enquadra no conceito de salário, primeiro porque ele é um benefício previdenciário e isso não tem qualquer dúvida em relação a esse ponto. Segundo, não há um pagamento pelo empregador, já que no final do dia quem arca com o ônus financeiro desse benefício é a própria Previdência. Terceiro ponto que foi analisado pelo Supremo, não decorre da contraprestação pelo trabalho realizado pela empregada, já que ela fica afastada durante a licença maternidade das suas obrigações laborais. E nesse ponto, eu acho importante a gente ter também em mente que, ao contrário do que aconteceu lá no tema 20, no tema 72, houve aí uma manifestação um pouco mais aprofundada, ainda que tímida, um pouco mais aprofundada daquilo que se entende por contraprestação, tá? O relator, ele deixou muito destacado no voto dele a indiferença do conceito de suspensão e interrupção do contrato de trabalho para fins de tributação, porque para ele o que importa para fins de definição se vai ou não haver a tributação é se houve o afastamento do trabalhador das suas funções laborais.
E um quarto ponto que foi analisado pelo Supremo para afastar a tributação do salário e maternidade é a ausência de habitualidade no pagamento. Esse ponto também, né, como todo mundo deve lembrar, no tema 20, isso não foi explorado e não foi determinado que, de fato, o Supremo entende como habitualidade. Aqui no tema 72, o ministro Barroso, ele disse que não há habitualidade, já que há uma limitação biológica da mulher para que ela engravide e usufrua da licença maternidade com habitualidade. Então, aqui me parece que o Supremo, ele definiu o que é habitualidade se apegando à questão de frequência, né, e não só de expectativa. E assim, a partir da análise desses dois pontos, ou seja, contraprestatividade e habitualidade, ainda que tímida também no tema 72, ela dá, talvez, alguns parâmetros que a gente pode analisar para as demais verbas que já foram analisadas pelo STJ, que, inclusive, foram desfavoráveis aos contribuintes. Então, por exemplo, férias gozadas, em que a contraprestatividade e a habitualidade, ela era um ponto um pouco mais controvertido e se sedimentou contrário aos interesses do contribuinte. Então, talvez esses elementos que foram trazidos no tema 72, eles podem ser explorados para talvez ativar novas discussões em relação a essas verbas. Outro ponto também, situações em que houve o reconhecimento da repercussão geral, muito embora já tenha a decisão favorável do STJ, que é o caso do tema 985, que iniciou o julgamento na sexta-feira. Será que esses limites que foram impostos no tema 72, eles podem influenciar o julgamento do 985? Então, são questões aí bem definidas que a gente só vai saber a partir dos julgamentos. Bom, então, esses são os aspectos formais do julgado, e o aspecto material, que o próprio ministro Barroso denominou como material, é a questão da tributação a partir do artigo 5º da Constituição. Então, foi definido que a desoneração da mão de obra feminina, que é a principal beneficiária do salário maternidade, ela afasta uma discriminação que é incompatível com o artigo 5º. Então, a incidência que recai somente sobre a contratação das funcionárias mulheres, ela faz com que a condição biológica da mulher fomente um fator de discriminação. Em relação a esse ponto, eu acho importante a gente falar sobre o contraponto que foi trazido pelo ministro Alexandre de Moraes no voto divergente, em que ele expôs que, na verdade, a discussão de gênero ela estava sendo utilizada como uma cortina de fumaça para o contribuinte que só visava reduzir a sua carga tributária, aumentar os seus lucros e não repassar um eventual benefício à empregada, que é a maior interessada, né, nessa discussão. E assim, apesar da legitimidade desse argumento, que foi muito bem pontuado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, com fatos, inclusive, de contribuintes que estão inseridos na atividade que é desenvolvida pela parte que está envolvida no caso concreto, que é um hospital, no caso. Fato é que a falta de adoção de políticas de engajamento da mulher no mercado de trabalho por determinadas companhias, ela não afasta a necessidade de se analisar a tributação do salário maternidade sobre a ótica do artigo 5º. Então, assim, na minha opinião, andou muito bem o Supremo a dar a devida importância a um assunto que é tão urgente e tão necessário para o desenvolvimento da nossa sociedade. Bom, a partir desses aspectos, os formais e os materiais, existem algumas questões que ficam em relação à extensão do tema 72. A primeira questão que fica será que a gente pode aplicar esse posicionamento na prorrogação da licença maternidade, que é aquela trazida pela Lei 11.770, que trata do programa Empresa Cidadã? Então, nesse programa, a pessoa jurídica ela tem que conferir os 120 dias de salário de licença maternidade para a funcionária, e ela tem a possibilidade de prorrogar por mais 60 dias, arcando integralmente com o salário dela por esse período e, posteriormente, fazendo a dedução do IR devido. Então, também há uma compensação, ainda que de uma forma diferente, há também uma compensação do que foi pago para a empregada. Existem inúmeros argumentos que foram utilizados no voto condutor e que possuem identidade com esse benefício da empresa cidadã, o que nos faz concluir pela possibilidade de aplicação também a ele.
Então, o primeiro ponto que é importante observar é a hipótese de incidência da contribuição que incide sobre o salário maternidade no período de licença maternidade de 120 dias e da prorrogação é a mesma hipótese de incidência. Então, está lá previsto na Lei 8.212, é o mesmo dispositivo legal, então não teria por que haver qualquer distinção em relação a isso. Outro ponto, ambas possuem natureza jurídica de benefício previdenciário. Nas razões de veto da Lei 11.770, em que houve a discussão sobre a inclusão ou não dessa verba na base de cálculo da contribuição previdenciária, houve a ressalva de que, de fato, há uma identidade dessas duas verbas, que as duas se classificam como um benefício previdenciário. E, em relação aos outros fundamentos do voto condutor, que, na minha opinião, são os principais, que é a questão da ausência de contraprestação e de não habitualidade. E sem prejuízo, é claro, de alegar a questão do aspecto material, que é a maior onerosidade do trabalho feminino, e o princípio da igualdade. É claro que a gente consegue identificar nesses dois benefícios uma forma de pagamento diferente, mas o que precisa ser analisado é a autonomia dos argumentos do voto condutor do ministro Barroso, ela é suficiente para aplicar o tema 72 para a prorrogação da licença maternidade? Então, como existe essa autonomia entre todos esses argumentos, eu acredito que sim, é possível. Outro ponto também em relação à extensão do tema 72 é a sua aplicabilidade nas contribuições destinadas aos terceiros. Lembrando que o Supremo, ele não analisou essa questão, ele se limitou à cota patronal, mas considerando que a base de cálculo é idêntica na contribuição destinada aos terceiros e na cota patronal, não haveria por que não se aplicar os mesmos fundamentos para esse tipo de contribuição. E, por fim, em relação aos efeitos da decisão que foi proferida na SRE, com repercussão geral reconhecida, é importante que os contribuintes observem que, atualmente, os efeitos da decisão, ela se aplica só às partes que compõem aquele processo. Então, até que a Procuradoria insira a limitação do tema 72 na lista que dispensa a Procuradoria apresentar contestação e recurso, a Receita ela vai estar autorizada a constituir os créditos tributários incidentes sobre o salário maternidade, e então, de modo que acaba sendo um pouco arriscado entender pela aplicação geral dessa decisão. Eu acho que eram esses os pontos que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, espero poder respondê-las. Obrigada, Leandro. Obrigado, Aline. Esse é um tema que vai ser sempre recorrente, né? Falar de contribuição previdenciária, caráter remuneratório ou não, né, das verbas pagas, a gente às vezes faz aí análise junto aos clientes, né? E a gente começa a perceber que para uns, né, às vezes os bônus que são pagos são caráter, né, possuem caráter remuneratório, para uma outra empresa, a forma como se paga isso não tem esse caráter. Enfim, o Supremo está se debruçando sobre esse tema há muitos anos, sobre várias verbas. Agora nós temos o início da votação, vai finalizar agora, talvez ainda em agosto, né, mas a respeito dos 15 primeiros dias de auxílio-doença, auxílio-alimento, auxílio-acidente. Não, do auxílio-acidente, inclusive, do auxílio-doença, começou o julgamento na sexta, mas já foi reconhecida a ausência de repercussão geral. Já foi, né? Isso. Também foi reconhecida a ausência de repercussão geral aquele RE que discutia a natureza das verbas de forma especificada, né? Ou seja, ele entendeu também que não havia a repercussão geral, você vai ficar, né, com uma análise infraconstitucional, como deveria ser, né? O STJ estava analisando esses temas, né? E depois o Supremo veio né, dentro de uma estratégia jurídica e processual adotada pela Fazenda, levar isso outra vez para a discussão no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, parabéns aí pela sua apresentação, bem elucidativa, e esse tema não se esgota nunca, jamais. Jamais. Bom, vamos passar para o terceiro tema, né? Você tem dois temas envolvidos, a Roseli, nossa sócia de Curitiba, falando da declaração de constitucionalidade, né? Do adicional 10% do FGTS, do RE 878.313, uma surpresa para todos, né? Até brinquei antes do Conselho Econômico, Financeiros, eu me lembro que, quando se discutiu a CPMF,
né, e a destinação específica para a saúde da CPMF, né, o Supremo disse que não poderia analisar a questão da destinação porque era uma questão financeira, ou seja, comprovou-se que, à época, as verbas não estavam sendo direcionadas para a área de saúde, um conceito mais amplo, né, e o Supremo disse que não poderia debruçar a respeito desse termo, né, da destinação. E agora, para nossa surpresa, inclusive, a própria Caixa, né, eu não vou me alongar muito, Roseli, senão vou tirar teu tema, né, desde 2012 declarou que a destinação, a finalidade já tinha se extinto, né, e aí nós temos essa grata surpresa do Supremo e também um esperado julgamento, que não terminou, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e SEBRAE, que também incide sobre a Folha. Será que incide sobre a Folha mesmo? Depois da emenda 33, será que não? Qual é a nossa expectativa, a expectativa do mercado? Com a palavra, Roseli. Obrigado, Roseli. Boa tarde. Meu nome é Roseli Pazeto, sou sócia do escritório de Curitiba. E é um prazer contar com a audiência de vocês neste nosso webinar, em que nós pretendemos atualizá-los sobre alguns temas relevantes que foram recentemente julgados pelo STF ou ainda que estão em julgamento, como é o caso das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA. Até só fazendo um pequeno gancho com o que a Nete já falou, nós estamos presenciando um momento histórico no STF, que vem julgando na via do plenário virtual um grande número de recursos, inclusive aqueles que são afetados como repetitivos, né, e cujos resultados serão aplicados para as demais demandas que versam sobre a mesma matéria. Até temos ouvido alguns comentários no sentido que eles querem recuperar em um mês, ou quiçá em 6 meses, 1 ano, aquilo que poderia ter sido julgado nos últimos 12. E nós sabemos que no ritmo do plenário presencial, dependendo do tema, são necessárias 2, 3 sessões até que todos leiam seus votos e cheguem a um consenso nas discussões. Nesse sentido, as últimas pautas elas foram bem generosas, né? E a percepção que nós temos é que, mesmo após o retorno ao atendimento presencial do tribunal, esta forma de julgamento ela se perpetuará, até porque o regimento interno já foi adequado para permitir essa funcionalidade, para desaguar esse sem número de ações. Temos visto pautas, inclusive, com mais de 400 processos a serem julgados em uma semana nesse plenário virtual. Queria destacar também umas peculiaridades, que no plenário virtual, os ministros vão apresentar seus votos nesse período de 5 dias úteis, ao final ele é computado e o resultado proclamado. Mas, em alguns casos, eles podem ter pedidos de vista. No caso do pedido de vista, tem que se aguardar a inclusão em pauta num próximo plenário virtual, ou pode ter um pedido de destaque. No caso de destaque, o julgamento será presencial, online, o que permite, no meu entender, uma discussão mais profunda da matéria. Isso aconteceu em 2 casos que eu vou apresentar aqui, que é o SEBRAE e o INCRA, em que o ministro Gilmar Mendes ele pediu destaque desses 2 processos, e eles então irão para uma pauta presencial do julgamento, e nós não sabemos quando isso ocorrerá. Eu vou apresentar aqui para vocês brevemente, eu vou inverter um pouco a ordem do que o Leandro falou. Eu vou começar a falar sobre as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, e depois eu vou passar para o adicional de 10% do fundo de garantia. Todos esses processos, eles estavam na pauta do plenário virtual do dia 7 a 17/8. E, começando então com o SEBRAE e INCRA. No SEBRAE, a relatora é a ministra Rosa Weber, e no INCRA, o ministro Dias Toffoli. O que nós temos aqui de peculiaridade? Essas 2 contribuições, elas hoje são calculadas sobre a folha de salário das empresas. Tanto essas como todas as outras do Sistema S, o salário e educação. Qual que é o cerne dessa discussão travada nesses 2 processos? É se, após a emenda constitucional 33 de 2001, que deu nova redação ao artigo 149 da Constituição Federal, se havia ainda subsistência essas contribuições sobre a folha, ou se necessariamente essas contribuições de intervenção no domínio econômico, elas podem ter base apenas sobre o faturamento, a receita bruta, o valor da operação, ou, no caso, o valor aduaneiro. Qual que é a discussão? Este rol ele é números clausos
ou a União teria ainda competência para eleger outras bases para contribuição ao sistema S, vamos tratar dessa maneira, como é o caso da folha de salários. Então, essa discussão, como é que está hoje? Nós temos, pela inconstitucionalidade da ministra Rosa Weber, e votando pela constitucionalidade o ministro Dias Toffoli. Esses dois processos, eles estão sendo julgados porque eles possuem a mesma discussão constitucional e, se nós lermos os dois votos, um faz referência ao outro, dizendo que eles precisam ser julgados em conjunto. E não se pode descartar, que é um ponto que se traz muito aqui, principalmente no voto do Dias Toffoli, essa questão da sensibilidade da discussão, não só do ponto de vista jurídico, como também o econômico. Porque o resultado aqui, ele influenciará as discussões todas do Sistema S, né? Salário, educação, INCRA, inclusive o Fundo de Garantia, como a gente vai ver daqui a pouco. Contextualizando aqui também, estas contribuições, elas são contribuições de intervenção no domínio econômico, já reconhecido pelo próprio STF em outros julgamentos. E vamos partir aqui, então, como é que está o placar e quais são as decisões em cada um deles. O tema 325, que trata da contribuição ao SEBRAE, APEX, APDI, após o advento da Emenda Constitucional 33, 2001, teve como voto favorável pela inconstitucionalidade da ministra Rosa Weber, e o ministro Toffoli também já votou nesse processo pela constitucionalidade da exigência, porque no processo da contribuição ao INCRA, ele também já votou pela constitucionalidade dessa exigência. Ela, então, dá provimento ao recurso extraordinário e propõe a tese de que a adoção da folha de salários como base de cálculo dessas contribuições de intervenção no domínio econômico, após esta emenda constitucional 33, ela é inconstitucional porque o rol previsto no inciso 3A da Constituição, ele é taxativo. O poderá, quando ele diz o poderá, ele não dá margem para instituir outras fontes que não, no caso aqui específico, o valor aduaneiro, o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. Sinteticamente, o entendimento dela é que a emenda constitucional ela emprestou uma estrutura constitucional à base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico. Pela redação original, então, somente se preconizava a competência da União para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico e remetia-se ao legislador ordinário infraconstitucional as normas gerais em matéria da legislação tributária para maior detalhamento dessas exigências. Mas, no entendimento dela, com esta alteração constitucional, que ela é taxativa e não mais exemplificativa, não mais subsiste possibilidade de cobrança dessas contribuições ao SEBRAE, à APEX, com base na folha de salários. Então, no entendimento dela, a Constituição ela é compreendida como um marco zero na ordem jurídica, inclusive com suas emendas constitucionais, e essa alteração ela não traduz permissão para que sejam mantidas normas infraconstitucionais anteriores e incompatíveis com a lei maior. Por esse motivo, ela afasta essas contribuições por inconstitucionalidade. Por sua vez, o ministro Toffoli, votando no processo em que se discute a referibilidade da natureza jurídica da contribuição ao INCRA, ele já tem um entendimento contrário, dizendo que sim, é constitucional a manutenção desta contribuição, mesmo depois da emenda constitucional 33 de 2001. Apenas contextualizando um pouco, toda uma fundamentação reiterando esse enquadramento do INCRA como uma contribuição de intervenção no domínio econômico, que a finalidade é a política agrária, nos próprios termos da Constituição, analisou também a referibilidade, ou seja, não necessariamente as empresas que atuam no setor rural, elas estão sujeitas a essa contribuição, mas ela é uma referibilidade indireta. Todas as empresas devem contribuir
para promover essa finalidade da política agrária. E passando propriamente para o MEC, ele entende que houve apenas uma ampliação de possibilidades de instituição de base de cálculo das CIDs, que a redação do artigo 33, ela não é números clausus, ela permite uma expansão para outras bases também. Então, nesse caso, no âmbito constitucional, não haveria qualquer restrição para que hoje continue a cobrar as contribuições ao INCRA, ao SEBRAE, à Apex, todo ao Sistema S, com base na folha de salários. Então, quando ela diz poderão, ela está, inclusive, facultando para o legislador infraconstitucional eleger outras bases de cálculo para essas contribuições de intervenção no domínio econômico. E até um ponto aqui muito interessante, que, no meu entendimento, ele vai mais para o viés da manutenção dessas instituições do Sistema S, do que necessariamente para a defesa dos princípios constitucionais, porque ele fala aqui claramente no voto que uma interpretação muito restritiva do texto constitucional no tocante a essas contribuições levaria à derrogação por incompatibilidade com o texto constitucional, não só da contribuição ao INCRA, mas também todas essas outras que tem sobre a folha de salário, inclusive ele cita o próprio FGTS, ao SEBRAE, a Apex, a BDI, e que os prejuízos daí advindos eles seriam enormes para todo o sistema e levaria, inclusive, à extinção dessas entidades. Sinteticamente, são esses os pontos dos dois, eles se contrapõem frontalmente, né? E temos, então, que aguardar agora a retomada do julgamento para ver como é que vai se desenvolver daqui para frente. E um ponto que se coloca, é possível estender essas discussões para outras contribuições do Sistema S também? No nosso entender, sim, porque hoje aqui o que está sendo discutido é apenas SEBRAE, Apex, a BDI e INCRA, mas nós temos todas as outras discussões do Sistema S, inclusive o salário educação, que é uma alíquota considerável sobre a folha, 2,5% todos os meses. E como ainda estão em curso as discussões, né, recomenda-se, inclusive, para evitar, inclusive, algum efeito vinculante futuro, ou uma modulação dos efeitos, as empresas procurem já distribuir essas ações, caso ainda não estejam discutindo. Isso é um ponto de destaque, apesar da ministra Rosa Weber entender pela inconstitucionalidade, o voto dela é pela não modulação dos efeitos da decisão. Para o último recurso que eu gostaria de comentar com vocês, como destacou até o Leandro, pegou todos a nós de surpresa, que é a discussão da inconstitucionalidade ou não desse adicional de 10% sobre o Fundo de Garantia, que foi instituído em 2001. Por 6 votos a 4, julgando esse recurso, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que fixou a tese de que é constitucional essa contribuição instituída pela Lei Complementar 110, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída. Então, no entendimento dele, então, que prevaleceu, ainda persiste a finalidade, o que eu vou depois repassar para vocês o porquê desse entendimento dele, o que ele entende por finalidade nesse caso aqui. Somente fazendo um histórico para vocês, quando foi instituída essa contribuição adicional de 10%, entende-se, inclusive, a grande parte da doutrina, que ela foi instituída especificamente para fazer frente à necessidade de recomposição do Fundo de Garantia, para recompor expurgos inflacionários das contas vinculadas, decorrente de Plano Verão e Plano Collor. Coisas muito antigas, planos antigos, e julgamento do próprio STF, nos anos de 2000 e 2001, ficou claro que as contas todas deveriam ser recompostas por esses índices inflacionários. E o que foi feito, então, à época? Para evitar que todos os trabalhadores que tinham fundo de garantia corressem ao judiciário para ajuizarem as ações individuais e ter esses expurgos inflacionários reconhecidos, ele foi estendido para todos os trabalhadores e criou-se, então, essa contribuição adicional para gerar esse patrimônio adicional. E o que aconteceu desde então? Foram sendo pagos ano a ano esses expurgos inflacionários e a própria Caixa Econômica Federal, em 2012, ela já apresentou indícios de que, sim,
já havia, inclusive, um superávit nessa conta, já tinha quitado todo esse passivo anterior dos fundos, dos planos econômicos, desculpa, e, inclusive, em 2012 já havia uma sobra de 55 bilhões de reais. Por conta, então, desse exaurimento da finalidade, é que as empresas passaram, então, a socorrer ao judiciário, entendendo que não, ela não poderia mais ser cobrada porque ela esgotou essa finalidade. Teve algumas tentativas no passado de acabar com essa exigência lá em 2013, só que o governo vetou esse projeto, inclusive direcionando esses recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. E somente em 2019, agora no final do ano, com extinção a partir de janeiro de 2020, é que essa contribuição já não é mais recolhida pelos trabalhadores. Aqui um ponto de destaque também, que tem originado essas discussões e possibilitou esse novo julgamento, é que no passado, quando o STF ele julgou se essa contribuição ela era ou não constitucional, 2 ADIs em 2012, ele declarou que naquele momento ela era constitucional, mas fez uma ressalva de que seria possível um superveniente em constitucionalidade, haja visto o provável esgotamento da finalidade pela qual ela teria sido criada. Inclusive, constou à época da emenda que esse argumento relativo à perda superveniente do objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deveria ser analisado a tempo e modos próprios. E passando aqui, então, a uma síntese desses votos, para o Marco Aurélio, que seria pela inconstitucionalidade dessa exigência, ele entendeu que sim, esta instituição, esse adicional, ele estava intimamente ligado a essa recomposição dos planos econômicos. Esgotada essa finalidade, ela não tem mais fundamento de exigência e não poderia mais ser cobrado das empresas. Por sua vez, o Alexandre de Moraes, que fala muito aqui da finalidade desse adicional, o voto dele é que ele não tinha por finalidade exclusiva a desses expurgos inflacionários. A finalidade desta contribuição era preservar os direitos dos trabalhadores, sendo essa recomposição dos expurgos um plus dentro dessa preservação do direito dos trabalhadores. E, mesmo que tenha sido esgotada esta recomposição, ele persiste para outras finalidades relacionadas à preservação do direito dos trabalhadores. Necessariamente, era, sim, constitucional esta exigência até agora, no início do ano, quando ela foi extinta por lei. E, diante desse cenário, desta surpresa que aqui fomos agraciados pelo STF, teria ainda alguma possibilidade de discussão desse adicional? E também eu se pergunto, o que fazer com as ações em curso, né? Já que houve esse julgamento, ele vai ser aplicado para os outros casos que discutem a mesma matéria. O que a gente tem para dizer nesse sentido? Com relação às ações em curso, analisar caso a caso qual que é o mérito, se ela está focada somente nesse esgotamento de finalidade, que já foi julgado aqui constitucional, a exigência, e avaliar, né, com o seu patrono que medida tomar nesse caso concreto. Mas também queremos trazer aqui que há um outro ponto que não foi objeto aqui de discussão nesse repetitivo, e também seria a violação do artigo 149, parágrafo 2º, 3A da Constituição, que é o mesmo fundamento da não mais exigibilidade das contribuições ao Sistema S, ao INPE, ao SEBRAE, que prevê que a base de cálculo também não poderia ser a folha de salários, e sim estaria adstrita agora a base de cálculo ser o faturamento, a receita bruta, o valor da operação, e no caso da importação, o valor aduaneiro. Então, existiria ainda uma possibilidade de discussão por essa outra vertente, mas ainda não identificamos que essa discussão tenha chegado no STF, e também não podemos afirmar que, uma vez sendo decidida pelo STF, qual seria a destinação, o caminho que seria adotado aqui. Então, seriam essas as considerações. Espero ter ficado claro para vocês aqui os pontos de um julgamento e outro, e agradeço mais uma vez a presença de vocês.
Sorry. Obrigado, Roseli. Agradeço pela sua exposição. Esses são temas aí. Eu realmente não... Vou ser muito breve. Ainda não consegui engolir essa decisão do adicional de 10%. Né? Estamos num país em que o empréstimo compulsório tem como premissa a devolução, não é devolvido. A gente tem a instituição de contribuições que tem como premissa, como né, finalidade, princípio, a destinação a determinado tipo de, né, situação, como no caso aí a gente falou, da contribuição a esse adicional. E, na verdade, se afasta essa destinação, inventa outra destinação. E com relação à contribuição ao SEBRAE e INCRA, uma emenda constitucional, né, foi editada, né, e a legislação anterior é contrária a essa emenda, ela obviamente tem que ser declarada constitucional. Né? Mas, enfim, você já expôs o tema, eu acho que é importante que em função até do impacto econômico que uma decisão dessa de constitucionalidade, né, possa vir a dar no mercado, né, para o governo, que as empresas se atentem que pode ser que haja um efeito prospectivo, né, uma concessão de um efeito prospectivo, e aí só aquelas empresas que ingressaram com ação judicial vão poder recuperar, né, os valores que foram recolhidos para trás. Bom, eu já passo a palavra à Ana Paula, nossa sócia de Curitiba, para falar a respeito da extensão desse voto, dessa decisão aí da imunidade do ITBI. Né? Não vou nem me estender muito, nós estamos com um tempo curto. Recebemos várias perguntas, nós vamos respondê-las ainda, e é por isso que eu já estou passando para você, Ana, porque é um tema que foi difícil de entender, né, o contexto dos... Né, para a gente, imagina para o, né, contribuinte geral, né, a palavra é sua, para você aí desatar esse nó aí dos contribuintes. Obrigada, Leandro. Queria agradecer a todos os participantes, mais uma vez nos prestigiando. É muito bom ter essa participação e sem vocês aqui a gente não teria esse evento. Então, mais uma vez, obrigada. O título do evento era Decisões recentes do STF e a análise do contencioso circular. Como todos vocês puderam ver até agora, nenhuma discussão foi resolvida, que a gente possa falar que colocou uma pá de cal. Todas elas geram alguma outra discussão, se não for, e normalmente bem mais do que uma, né? Então, o planejamento tributário não acabou. A Aline comentou ali a decisão de salário e maternidade, está na pauta agora do STF, 1/3 do salário, tem 2 votos já contrários e vai se encerrar dia 28. As que a Roseli comentou, eu nem vou falar diante do nosso tempo. O tema que eu vou tratar, ele é um pouquinho mais tranquilo, perto dos demais, mas mesmo ele traz outras discussões e outras derivações. Então, é complicado, né? Porque a gente está tratando de matérias que foram julgadas em repercussão geral pelo STF. Não são decisões de tribunais inferiores. E mesmo sendo julgado por esse instituto que foi criado para poder encerrar as discussões, elas não se encerram, elas continuam gerando outras discussões. Então, nosso sistema... Segurança jurídica não existe, né? E não existe, ele precisa ser simplificado, ele é muito pesado, muito difícil, foi o que você falou. Para entender essa decisão do ITB, que seria uma coisa simples, ela começa, né, a ser devaga. Eu vou depois até pedir licença, que eu vou ser a única que vou usar um slide, vou apresentar aqui, para não dizer que eu estou dizendo algo que o ministro disse que não é o que ele disse, mas a gente vai passar daqui a pouco por isso. Então, agora entrando efetivamente no tema do ITPI, esse julgamento ele aconteceu, ele encerrou no plenário virtual, agora no dia 4/8, ele julgou o tema 796, e o que estava sendo colocado para análise, né? Então, era a aplicação do 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. O que ele tratava? Os imóveis que são incorporados ao patrimônio jurídico de uma empresa, quando eles excedem o valor do capital social, se esse excesso ele tem que ser tributado ou ele está albergado, aí alcança a imunidade do ITBI. No caso concreto, para ficar mais claro e fácil a gente visualizar o que aconteceu, uma empresa que não tinha atividade imobiliária, ela tinha seu patrimônio com 24 mil ações, cada uma de um valor de R$1. E foi aportado imóveis com capital social e também foi feito reserva de capital. Esse aporte de imóveis foi muito superior ao valor do capital social que tinha em cotas. Então, os imóveis que foram colocados eram mais ou menos 800
mil reais. Então, eu tinha 24 mil em capital social e com imóveis eu tinha 800 mil. Então, a discussão era se essa diferença entre os 24 e os 800, se isso deveria ser tributado ou não pelo ITBI. O que o STF entendeu? Foi um julgamento por unanimidade, o ministro Marco Aurélio ele foi vencido, o que prevaleceu foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, e ele entendeu que a imunidade tem que ser interpretada de forma restrita e não de forma ampla, e que ela tem sim que ficar restrita ao valor do capital social. Então, só os imóveis e direitos imobiliários que são relativos ao capital social investido que tem que ser albergado por essa imunidade. E você fala, Ana, mas isso é muito... Tá, você falou que tem derivações, isso foi decidido, está tranquilo, então é claro que para o contribuinte isso é ruim, porque em regra ele aportava, integralizava imóveis no valor muito maior do que o do capital social, porque ele fazia a reserva de capital, fazia o ágio na subscrição, mas o que gera de discussão a mais, fora o que já foi decidido, que você acabou de comentar? Então, que a imunidade alcança tão somente o capital social. Tem pessoas dizendo que foi julgado algo que não foi, e tem teses que estão vindo desse julgamento. Então, a primeira questão é, o STF analisou ou não o valor do bem? Qual que seria esse valor? Se seria o valor de mercado, se seria o valor histórico, ou se seria a avaliação estipulada pelo município? Então, para deixar bem claro, isso não foi objeto do julgamento pelo STF. Ele não tratou dessa questão. Então, o que ele tratou foi tão somente se a imunidade alcança ou não algo a mais do que o capital social. Qual vai ser o valor desse bem? O que ele vai corresponder? A valoração dos bens não foi objeto de análise pelo STF. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que colocar. E o que está se colocando é que existe uma argumentação para se dizer que o capital social de empresas que tenham como objeto a atividade imobiliária, eles estariam abrangidos pela imunidade, isso é claro, limitado ao capital social, que é o que já foi decidido, mas que aquele final da previsão do 156, que ele diz que não se aplica para a atividade imobiliária, isso se aplicaria tão somente para fusão, cisão e incorporação. Então, o que está sendo gerado agora? Uma nova discussão a partir da fundamentação jurídica utilizada pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, é que eu tenho uma imunidade condicionada e uma imunidade não condicionada. Eu vou pedir licença para vocês aqui, para ficar um pouquinho mais claro, de projetar aqui o voto do ministro, para que vocês possam ter ideia do que eu estou comentando sobre a questão de ser condicionada ou não a imunidade, né? Então, são pequenos trechos do voto dele, mas para tentar ficar um pouquinho mais claro. Ele colocou o seguinte, que a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do artigo 156, inciso 1, parágrafo 2º, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão, referidas na parte final do inciso 1. Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso 1 revela uma imunidade condicionada à não exploração pelo adquirente de forma preponderante da atividade de compra e venda de imóveis e de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão nesses casos, ela não se refere ao outro caso referido na primeira oração do inciso 1. O que a gente entendeu o que ele quis dizer? Ele usou uma fundamentação jurídica calcada numa doutrina do Hiroshi Harada e ele faz essa segregação. Então, ele coloca que quando a empresa ela integraliza seu capital e ele está limitado agora com a decisão da STF aos imóveis ao total do capital, ela não precisa ter a limitação de ter atividade imobiliária ou não.
seria uma imunidade incondicionada. Eu não tenho qualquer correlação com a atividade da empresa. Então, toda vez que eu tenho uma empresa que o patrimônio dela ela integraliza com imóveis limitados ao capital social, seja ela atividade imobiliária ou não, ela teria direito à imunidade. E a restrição que eles chamam de imunidade condicionada é só para o caso de fusão, cisão e incorporação. Então, nos casos de fusão, cisão e incorporação, se a empresa não tiver como atividade imobiliária, aí sim ela teria imunidade. Existe uma fragilidade nessa argumentação, tem algumas inconsistências, não é ainda um entendimento muito certo, não é nosso entendimento ainda, mas analisando o caso concreto, a depender da situação fática, dá para tentar justificar e pleitear essa imunidade. A gente só tem que tomar um pouquinho também de cuidado com a situação concreta, porque muitas vezes você precisa fazer a transferência e você tem que pagar o ITBI. E aí você vai ter que entrar com uma ação ordinária para discutir isso. Uma ação ordinária tem o risco da sucumbência, que não é pequeno, né? Então, também tem que ser levado isso em consideração e análise do caso concreto. Só acho importante, então, deixar claro que existe essa derivação, é um argumento que pode ser analisado no caso concreto, mas tem muita gente dizendo que foi julgado isso em repercussão geral. Isso não foi julgado em repercussão geral. Isso foi um obter dictum que o ministro usou na fundamentação dele e que o próprio 504 do CPC fala que as razões de decidir não fazem coisa julgada. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a extensão e amplitude que estão dando para essa nova discussão, né, que não foi bem desse jeito. Então, espero ter, nesses breves minutos, conseguido esclarecer um pouquinho essa questão do que foi julgado e o que não foi julgado, e eu fico aqui também à disposição para questionamentos de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, Ana. Eu vou, brevemente, a análise, como você falou, nesse tema, uma análise caso a caso, é uma análise específica, tem que ser analisado a questão, qual é a ratio mesmo da decisão, ou se por acaso esse detalhe que você comentou aí é simplesmente um obter dictum que não se aplica em determinados contribuintes. Mas vamos passar logo para as perguntas. Nós estamos com um tempo bem curto, né? Acho que 5 minutos, né? Nós temos, acho que até passou. Deixa eu só colocar aqui algumas perguntas, Anete, a respeito da sua apresentação. Parece que você pode, aí são 3 ou 4 perguntas, resumi-las aí para tentar buscar responder a todos. Se por acaso não conseguir responder, a gente responde por e-mail e outros meios eletrônicos que nós temos, tá? A palavra está com você. Você acha que já viu as perguntas, né? Já leu. Já vi. Eu vou tentar responder todas as perguntas, já vou para a resposta sem fazer a pergunta, por conta do nosso tempo, que está muito apertado. Então, o Carlos, ele perguntou, e aí eu já vou te respondendo, Carlos, que sim, a gente deve considerar o administrador, um dono de uma empresa, ele deve considerar a redução de custos e despesas, dentre as quais está o custo tributário, como você colocou. Então, é legítimo que ele também vise a redução da carga tributária. O Carlos também perguntou, e eu estou só falando o primeiro nome para respeitar a LGPD, não estou falando o nome completo de quem perguntou. O voto da ministra, sim, ele foi simples, parte da doutrina já tem feito severas críticas, eu não me filio a essa parte da doutrina, eu acho que foi um voto simples, mas foi um voto completo. Ele cumpriu o papel a que se propôs, dizer que essa norma ela é anti-evasão, anti-dissimulação, e que o contribuinte ele tem direito à redução da carga tributária. Mais outras perguntas também, que aqui se diz que não é mais... Eu entendo, né? E aí, claro que isso vai ser muito questionado, que hoje você não precisa mais demonstrar um propósito negocial, caso prevaleça o voto da ministra Carmen Lúcia, você não precisa mais demonstrar esse propósito negocial, essa substância econômica, você pode ter por escopo do seu planejamento tributário a redução da carga tributária, mas evidentemente há uma insegurança ainda para os contribuintes, até porque o julgamento não se finalizou, e o fisco ele pode, por outras vias, tentar fugir dessa decisão do STF e atuar o contribuinte. Então, eu volto a palavra para o Leandro e as perguntas consegui responder. Muito obrigada pela participação de vocês.
Obrigado, Anete. Aline, temos Oi. também, né, de alguns participantes a respeito, né, do salário de maternidade, do período para repetição, como é a forma de repetição. Palavra com você. Sim. Bom, em relação ao prazo, o contribuinte tem a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos, né, dos recolhimentos que foram indevidos, e dependendo da situação concreta, se, por exemplo, existiu já uma ação judicial em curso, os 5 anos eles são contados desde o ajuizamento da ação, então 5 anos antes do ajuizamento da ação. Houve também uma questão em relação à expectativa de quando que a declaração de constitucionalidade poderá ser aplicada por todos os contribuintes. Então, aqui é necessário aguardar a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Lei 10.522, se manifestando sobre a extensão do tema 72 e o que realmente vai ter a dispensa de contestação e de recurso. O acórdão do STF ainda não foi publicado, então ainda há possibilidade de oposição de embargos de declaração, inclusive em relação à questão da modulação, eventualmente pode ser levantado pela Procuradoria. Então, ainda não tem como a gente ter uma expectativa de quando isso vai acontecer. Acho que eram essas as minhas perguntas. Sim. Me parece que a forma de compensação, acho que a Ana Paula vai responder, né, Ana? Também foi questionada a questão da forma de compensação, né? Tudo que é ligado a INSS é complicado por a compensação, porque existem limitações. Então, assim, em 2018, a gente teve a entrada do E-Social. Se o crédito ele é anterior a 2018, você não vai fazer a compensação via PERDCOMP, né? Você vai fazer a compensação via GFIP. Se o valor ele é depois do E-Social, aí você consegue fazer a compensação via PERDCOMP Web. E aí abre-se uma discussão da necessidade ou não de retificação das GFIPs do passado para você conseguir fazer essa compensação. Mas como nosso tempo está avançado aqui, esse devo deixar para uma próxima, porque aí a discussão é um pouquinho mais longa. Tá, teve uma outra pessoa que perguntou também a respeito do prazo de recuperação do INCRE Sebrae, é o que já a Aline já respondeu, parece, Roseli, 5 anos também, né, contados da ação para trás, né? E uma pergunta, tem muitas perguntas, e nós vamos deixar nosso contato aqui, né, gente, para respondê-las todas, até porque não vai dar tempo de responder todas agora, infelizmente. Tem uma pergunta aqui também de um participante, Ana, para você, a respeito da integração do pagamento de ITBI na integralização dos imóveis. Você quer... Isso. O que ele colocou, né? Ele colocou que se com essa decisão da STF sobre o ITBI, isso poderá gerar problemas junto ao cartório de imóveis local da empresa. Isso sim o que vai fazer na prática. Então, o que vai acontecer? Diante desse posicionamento do STF em repercussão geral, que o valor a ser integralizado de imóveis ele tem que corresponder ao capital social. Se você tiver imóveis a mais integralizando direitos, eles vão cobrar o ITBI sobre essa diferença. E aí, como você pode resolver isso, né? Existem outras formas de você fazer uma integralização que não é via reserva de capital, mas vai depender muito do tipo de ação, se é nominal, não é nominal, vai ter que ser analisado o caso concreto para ser avaliado isso. Mas se você levar para registro no cartório, se tiver um capital social pequeno, em valor de imóveis muito maior, sobre o excesso, eles vão te cobrar o ITBI, tá? As demais perguntas a gente vai colocar agora nossos contatos, agora na apresentação, para que a gente vocês possam passar essas perguntas que não respondidas, né? Creio que as perguntas que foram respondidas respondem algumas outras também, ok? Mas, de qualquer modo, a gente vai respondê-las no outro canal, né? E quero primeiro agradecer a todos os participantes, né? Todos aqueles que puderam ter a oportunidade de estar aqui e, como parece até a Roseli falou e a Ana também, sem vocês o nosso evento não teria sentido, né? A gente agradece muito, né, a participação de todos, as perguntas. Agradeço aos palestrantes, a Roseli, a Aline, a Anete e a Ana Paula, né, pelas explicações, pelas explanações, né? Nós faremos também um próximo webinar, me parece que dia 1º de setembro,
né? Às 10h30 a gente vai divulgar, está divulgando agora, acho que amanhã, a respeito dos temas julgados pelo STF no âmbito do ICMS. Vamos falar são 3 temas principais, né? A guerra fiscal, muitos julgados, né, do plenário a respeito da guerra fiscal entre estados. Vamos falar também sobre o ICMS nas operações de telecomunicações. Vamos falar também do ICMS nas operações interestaduais e as polêmicas com relação à forma como vai operacionalizar isso, né? As saídas não tributadas, porque, na verdade, é destinação para o mesmo titular, como é que vai ter destaque, como que os estados vão internalizar essas decisões em suas legislações, como contribuintes, de fato, de direito, podem, né, se precaver, se proteger a respeito das consequências dessas decisões. A gente está divulgando, espero que vocês também participem desse evento, vai ser no dia 1º de setembro, às 10h30 da manhã. Ok? Agradeço imensamente a participação de todos, obrigado novamente e até uma próxima. Até logo. Até logo. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.